Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal e você que está nos conhecendo hoje. Eu cumprimento a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis aqui, mais uma vez, para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Já estudamos as lições 1, 2, 3 e 4 e estão disponíveis para você em nosso canal. Você que não estudou as lições anteriores, aproveite. E quem sabe você que já estudou, quer rever as lições anteriores, estão disponíveis para você, meu caro irmão, professor e aluno da Escola Dominical. Aproveite, porque este material tem sido de grande utilidade para enfrentarmos as ideias, as ideologias dos últimos tempos. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 5, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Estudaremos depois, na próxima lição, a desconstrução da masculinidade bíblica e depois a desconstrução da feminilidade bíblica. Ou seja, estamos tratando de assuntos bastante sensíveis e nós precisamos então embasar estas aulas na palavra de Deus. Nosso posicionamento não é político, nosso posicionamento não é ideológico, nosso posicionamento é bíblico. Segundo a palavra de Deus, a vida é sagrada, a vida é um dom de Deus, a vida provém de Deus e só Ele pode tirá-la. Cada criança que nasce, ela vem com as características do pai e da mãe, mas quem produz a vida no interior do ventre materno é o nosso Deus. Nós cremos e temos textos sagrados que provam que a vida começa desde a concepção, não após o nascimento. Então, o homem e a mulher geram um filho, mas com a permissão do nosso Deus, porque Ele é o dono da vida. Então, amados, vamos ver essa lição com muito cuidado, com muito carinho, mas também com muita convicção daquilo que cremos, porque temos a santa palavra de Deus nas mãos e é nela que nós buscamos o norteamento para a nossa vida espiritual. Vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe em mais uma exposição bíblica? Oremos. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos esta lição. Que o teu Espírito nos direcione naquilo que iremos falar e tudo que falarmos seja de bom proveito para os professores e alunos que estão nos ouvindo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, meu caro irmão, pegue a sua revista, então, minha cara irmã, pegue aí a sua Bíblia e vamos estudar esta preciosa lição, começando pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 31, o versículo que diz: E eis que em seu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Repetindo, Lucas capítulo 1, versículo 31 diz: E eis que em seu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A nossa verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Assim, vemos o nascimento de uma criança como um ato sagrado. Vemos também o nascimento de uma criança como um ato miraculoso. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus abriu a madre de mulheres que eram estéreis? Ele fez isso após promessas, ou seja, ele disse que abriria a madre e abriu. Então vemos que Deus é aquele que tem o poder sobre a vida e assim o homem não pode interferir naquilo que é de Deus, de modo algum. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que está em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 33 e versículos 39 a 45. Diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Versículo 39 a 45. E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. Segundo, identificar os traços da cultura de morte, ou da cultura da morte, como queiram, presentes em nossos dias e as suas consequências. Terceiro e último objetivo, compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda cultura que viole os princípios da Palavra de Deus. Estes, pois, são os objetivos que nós precisamos perseguir durante o tópico 1, 2 e 3. Portanto, caro professor, não dê a aula pela metade, não dê apenas o primeiro tópico da lição. Calcule o seu horário de aula para que você possa dar toda a lição, resumidamente, porque o último tópico da lição é importantíssimo. Ele tratará sobre compreender a sacralidade da vida e a importância de a igreja combater toda cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Se você ficar no primeiro e segundo tópico, seus alunos não terão a resposta que precisam para enfrentar esta cultura da morte. Então, cuidado, meu querido professor, para você não se deter tanto nos primeiros tópicos e esquecer que o último tópico dessa lição é importantíssimo para que o seu aluno alcance o objetivo maior dessa lição, que é como nos posicionamos em relação a essa cultura de morte que estamos vendo nos nossos dias. Prossigamos, vamos então à nossa introdução. Deus é o autor supremo da vida, por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Eu quero ler para você esse texto que está em nossa introdução, que é o Salmo número 139, versículo 13 a 16, que diz o seguinte: Pois possuístes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe.
Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que maravilha! Deus nos conhece desde a concepção. Desde que o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, ali se forma o zigoto e temos ali o início de uma nova vida. Ali começa a vida. Logo após, as células vão se multiplicando e dia após dia vão sendo formadas. São formados os ossos, são formados os nervos, são formados os músculos, são formados os órgãos. E temos então um novo ser, depois de cerca de 9 meses de gestação, para vir a este mundo, para ser recebido pela família, para ser recebido pela sociedade. Aquele que pode transformar o mundo, como tantos que nasceram e transformaram o mundo. Então, cada ser humano é, em potencial, um transformador do mundo. Assim, não podemos jamais aceitar o aborto. Assim, não devemos jamais aceitar a ideologia da cultura da morte. Temos a vida como sagrada e cada ser humano é uma bênção, cada ser humano é um milagre. E assim devemos professar isto com muita clareza, com muita certeza, porque assim a palavra de Deus nos autoriza. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da lição, a concepção de Cristo. Primeiro item, o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás seu nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética. Lucas capítulo 1, versículo 26. Pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi, Lucas capítulo 1, versículo 27. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Meus amados irmãos, nós não vamos aqui falar detalhadamente sobre o nascimento de Jesus, mas é importante destacar o fato de que a Bíblia ela cita o nascimento de Jesus como o nascimento prometido no Antigo Testamento e que agora esta promessa se cumpriria na vida de Maria e assim ficariam confirmadas as palavras do Senhor a respeito do nascimento do Messias, o Filho de Deus, no ventre de Maria. Eu trouxe para você um acréscimo que é para você entender algo importante. Quando falamos que ele seria chamado de Nazareno, e isso está em Mateus, no capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: Mateus capítulo 2, versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Aqui nós temos dito pelos profetas, no plural. Ele será chamado Nazareno. Olhando para este versículo, alguém pode dizer, mas no Antigo Testamento não temos a palavra Nazareno. De fato, há, portanto, 3 explicações para este detalhe bíblico. Vamos lá. A primeira explicação, que eu acho que é a mais convincente de todas, é que no Antigo Testamento nós temos vários versículos nos livros dos profetas que falava sobre o rebento ou renovo. E esta palavra no hebraico é netzer. Netzer é uma palavra
próxima de Nazareno. Então, o Nazareno de Mateus capítulo 2, versículo 23, seria então o renovo que os profetas haviam anunciado no Antigo Testamento. Esta é a primeira explicação e eu creio que é a mais convincente. A segunda explicação está no sentido de que ele seria humilhado e desprezado como eram os habitantes de Nazaré. Como está em Isaías capítulo 53, versículo 3, diz, era desprezado. E aí nós vemos em João capítulo 1, versículo 46, o seguinte, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ou seja, seria dizer que Jesus seria chamado Nazareno, porque assim como o povo de Nazaré era desprezado, ele também seria desprezado. E por último, alguns relacionam a palavra Nazaré à palavra Nazireu no Antigo Testamento, que está principalmente em Números capítulo 6. Esta palavra significa consagrado. Então, diante dessas três explicações, creio que a mais convincente é a primeira, porque temos ali no texto sagrado o plural. Isto é o que foi dito pelos profetas. E a palavra rebento ou renovo está presente em mais de um livro sagrado do Antigo Testamento. Prossigamos. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo da sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Ou seja, mais um ato miraculoso, mas dessa vez, quem nasceria era o Filho de Deus. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, o anjo Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Deus é Deus de milagres. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Ou seja, Deus é o autor da vida e Ele quem concede às mulheres a capacidade de procriar. Isto não depende do homem conceder. O homem simplesmente pode impedir a gestação, o homem pode até, erroneamente, como estamos falando aqui, interromper a gestação, mas fazer com que a gestação de fato aconteça é um milagre da parte de Deus. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja que interessante, meus amados irmãos e irmãs, dois seres formados de forma miraculosa, um no ventre de Isabel e outro no ventre de Maria. É uma prova de que a vida é um milagre da parte de Deus. Vamos ao segundo tópico da lição, a cultura da morte. Primeiro, o projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, que é interpretado como uma boa morte,
O que seria essa boa morte? Na verdade, aquela pessoa que está em estado terminal, com doença gravíssima, com perspectiva de poucos dias de vida. A família autoriza que se desligue o aparelho. Alguns chegam a dizer, não vamos investir mais nesta vida porque não haverá mais retorno. Mas Deus é Deus de milagres. Nós acreditamos num Deus que ressuscita mortos. Como poderíamos nós tomar a iniciativa e dizer que Deus não tem mais interesse naquela vida? Quem somos nós para fazer isto? Isto é errado demais. E nós vemos até muitos crentes pensarem assim. Não, enquanto há vida, há esperança. Enquanto estiver fôlego de vida, Deus pode reverter o quadro e trazer aquela pessoa de novo ao convívio familiar. Nós precisamos acreditar em milagre, meus amados irmãos. Não podemos olhar apenas pelo lado racional, porque assim estaremos sendo contaminados pela cultura da morte, achando que temos nós a autoridade de tirar vidas. Não, isso pertence a Deus. Até o último segundo, os médicos devem sim lutar para reverter o quadro. É bom alertar isto porque essa cultura da morte, através da eutanásia, está dominando a mente de muitos crentes e irmãos em Cristo, prosseguindo apologia ao suicídio e ao controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida. Algo caro, ou seja, custa caro para nós, que estudamos já o tópico anterior, esta agenda de desconstrução da sacralidade da vida. Vamos continuar e você vai entender melhor se você até aqui não entendeu. Nesse sentido, estimula-se a eugenia. O que é isto? Vamos explicar nesta tela e na posterior. O descarte do ser humano com alguma má formação ainda no ventre materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. E mais ainda, o conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. E mais ainda, o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que, por meio do aborto, decreta a morte do fruto de seu ventre. E é isso que nós estamos vendo sendo defendido nos nossos dias. É a cultura da morte que está dominando o pensamento humano dos últimos tempos. Eugenia, o que significa essa palavra? Bom em sua origem ou bem-nascido? Olha que interessante, eu trouxe para você um acréscimo. A eugenia é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Ou seja, é descartar aquele que tem alguma deficiência para que as gerações futuras venham com mais saúde, venham perfeitas. Continuando, o termo foi criado pelo cientista inglês Francis Galton, que viveu de 1822 a 1911. Esse termo foi criado em 1883. Então veja que não é algo tão novo assim. Essa ideia da eugenia, ela perpassou até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Continuando, a eugenia defende que as raças superiores e de melhores estirpes conseguem prevalecer de maneira mais adequada ao ambiente. Com isso, busca-se aplicar a teoria da seleção natural de Charles Darwin à espécie humana. Ou seja, a eugenia hoje é praticada quando alguém faz um exame pré-natal e verifica que a criança tem uma deformidade, verifica que a criança tem um defeito congênito. E assim, a sugestão é que a gravidez não prossiga, que a gravidez seja interrompida e assim a criança seja descartada ainda no ventre materno. Meus amados irmãos, isto é não crer nos milagres divinos. Quantas pessoas que nascem com deficiência e são curadas. Enfim, não podemos confiar simplesmente na ciência e no pensamento humano, porque nós cremos que Deus é Deus de milagres. E quantas pessoas que nós temos, poderíamos citar alguns aqui,
que aparentemente são pessoas defeituosas, mas que têm uma capacidade intelectual enorme. Enfim, o ser humano não é descartável. Deus é Deus que ama a todos, sem distinção, sem fazer acepção de pessoas. Continuando, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou da morte. Esta ideia, meus amados irmãos, meu corpo, minhas regras, fere princípios bíblicos. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não fez o nosso corpo para prostituição. A Bíblia diz que quando Moisés estava tirando o povo lá do Egito, ele disse para Faraó: nenhuma unha ficará. Ou seja, todo o nosso corpo pertence a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, você deve se lembrar, diz que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, nós temos que oferecer o nosso corpo a Deus para sacrifício, no sentido de Ele tem toda a liberdade para atuar, agir em nosso corpo e fazer dele uma bênção e não uma maldição para nós mesmos. Então, o nosso corpo, mas as regras são de Deus. Meu corpo, mas o mandamento vem de Deus. Não aceitamos de forma alguma esta ideia pós-moderna de que o homem tem toda a liberdade e poder e controle sobre um corpo que ele mesmo não formou. Quem formou foi Deus no ventre materno. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Ora, se eu tenho poder sobre o meu próprio corpo, eu posso também determinar a minha própria morte. E aí vem as ideias suicidas que têm sido espalhadas pela internet, por exemplo. Crianças, jovens e adolescentes que estão sendo vítimas de pessoas que ficam induzindo-o a fazer coisas e, se não cumprir aqueles compromissos, ele tem que tirar a sua própria vida. E isso está se espalhando de forma assustadora em nossos dias. E alguém vai dizer: ah, não, mas ele fez isso porque ele tem poder sobre o seu próprio corpo. Não, 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 não. Deus nos deu capacidade para procriar, sim, mas a vida pertence a Deus. Teremos que dar conta da nossa vida a Deus. É o que nós chamamos de mordomia do corpo. Deus há de pedir conta do que você e eu estamos fazendo com os nossos corpos, meu querido irmão e irmã. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana nos nossos dias. Nesse quesito, as Escrituras já asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Então, ficamos com a palavra de Deus, ficamos com a revelação bíblica e rejeitemos, pois, toda a ideologia da cultura da morte. Prosseguindo, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo que o embrião fica no útero desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, diz o nosso comentarista, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar. Ali nós temos não matarás, quando precisamos entender como
não assassinarás. É claro que temos morte quando acontece a guerra, por exemplo, mas aqui é provocar a morte por livre e espontânea vontade. Não assassinarás. E é o que acontece quando alguém aborta. Prosseguindo, os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Qual mandamento? Não assassinarás ou não matarás. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. É o que estamos falando desde o início da lição. O homem não tem esse poder, porque ele não tem o poder de gerar uma vida e dar a esta vida as características de um ser como Deus assim o faz. Então, não aceitamos, rejeitamos veementemente as ideias da dessacralização da vida no ventre materno. E último tópico da lição, sacralidade da vida. Vamos lá? A vida é inviolável. As Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. O texto que lemos em Salmo 139, versículo 13, nos mostra isto. Nós lemos até do versículo 13 ao versículo 16 no início desta lição. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Ainda, o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida uterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Esta parte da lição é importantíssima. Por isso, desde o início, nós falamos que o professor não pode dar o primeiro e o segundo tópico e esquecer desta última parte da lição. A posição cristã, a igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de criatura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Assim, esse tópico nos mostra que a igreja que tem a Bíblia como autoridade máxima, ela deve zelar pela dignidade humana, pela inviolabilidade da vida intrauterina. Ela deve ensinar que a vida humana é sagrada e deve ratificar que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Enfim, vamos à nossa conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo. Acerca do assunto, a Bíblia assevera que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Amém! Terminamos aqui convidando você para a próxima lição. Não perca a 6ª lição do 3º trimestre de 2023, na qual trataremos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Será uma lição também muito importante e eu conto com a sua presença aqui na próxima semana. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te dê uma semana abençoada. Compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs e assim prosseguiremos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.